Olá a todos que acompanham o nosso informativo da Prefeitura de João Monlevade, o nosso Alô Monlevade, e hoje a gente vai tratar aqui de um assunto muito relevante e importante aqui na cidade, que foi a edição e publicação do Decreto 51 de 2020. Nesse decreto, a Prefeitura liberou o funcionamento de vários setores comerciais na cidade, impondo regras de higienização e questões sanitárias nesses comércios para evitar a proliferação do vírus na cidade, o coronavírus, que é a pandemia que todo mundo está enfrentando. A Prefeitura editou esse decreto após uma reunião no dia 24 de abril, que contou com a presença de representantes do Hospital Margarida, da Associação Médica, do CDL, da ACIMON, da Polícia Militar. Todos na reunião chegaram por unanimidade à conclusão pela possibilidade da abertura desses setores que são citados no decreto. Contudo, foi seguido também o protocolo emitido pelo governo do estado de Minas Gerais, que também se manifestou a respeito da possibilidade de reabertura de vários setores comerciais. Alô Monlevade, informativo da Prefeitura Municipal. Bom, o primeiro ponto a ser tratado hoje é a data que o comércio vai voltar a funcionar. É no dia 28 de abril, nessa próxima terça-feira. O horário de funcionamento dos locais que vão ser permitidos o funcionamento, eles vão ficar da seguinte forma. Os estabelecimentos que possuem atividades consideradas essenciais, que inclusive estão funcionando, vão ficar no horário comum de funcionamento, horário normal. Os novos setores a serem autorizados, eles vão começar a funcionar a partir das 9 horas, quando se tratar de comércio. Indústrias, em geral, a partir das 8 horas da manhã. A Prefeitura ela vai acompanhar a curva epidemiológica da cidade. Se houver um aumento no número de casos confirmados, a Prefeitura de Monlevade pode revisar esse decreto e voltar a suspender as atividades que estão sendo liberadas atualmente. O decreto ele traz, logo no início, as atividades que vão continuar suspensas. Então, tem o artigo 3º que já traz uma lista dessas atividades. Em resumo, são atividades ligadas a casas de show, boates, congressos, feiras, clubes, templos religiosos, festas em geral, bares e restaurantes. E na questão das festas em geral, inclui também as festas de república. No geral, todas essas atividades elas possuem uma característica em comum. São locais de grande aglomeração de pessoas. E é isso que agora o governador de Minas ele pediu para que os municípios não permitam esse tipo de funcionamento de atividade, porque elas são consideradas na linha vermelha de risco e são locais de alta possibilidade de contaminação. A questão dos deliveries, eles podem continuar, os bares e restaurantes eles não podem abrir para o consumo interno de pessoas lá dentro, mas eles podem vender através de delivery do mesmo jeito que já está sendo feito atualmente. Alguns detalhes importantes. Salão de beleza pode funcionar. Salão de beleza, manicure, pedicure. Só que o horário tem que ser marcado. As pessoas que forem frequentar esses locais têm que previamente agendar. Por quê? Porque lá dentro não pode ter pessoas na espera. Esses locais eles vão ter que retirar todas as cadeiras extras que não forem de clientes que estiverem sendo atendidas naquele momento. Lá não pode mais ter recepção para as pessoas aguardarem o horário. Então, a pessoa agenda o horário e tem que chegar. Ela só pode entrar a partir do momento que ela for realmente ser atendida. A gente separou aqui umas regras gerais para todos os tipos de comércio que vão reabrir. Para começar, todos os comércios têm que ter uma placa na entrada deles, falando que é obrigatório o uso de máscaras, tanto pelos funcionários quanto pelos consumidores que vão estar dentro desse comércio. Então, é proibida a entrada de qualquer pessoa dentro de estabelecimentos comerciais em geral, mesmo os de serviços essenciais, a partir de terça-feira, sem utilizar máscara. Então, tanto os funcionários quanto os consumidores precisam estar com a máscara, sendo que esse EPI tem que ser fornecido de forma obrigatória aos funcionários.
A cada 2 horas, o local tem que ser limpo ou com álcool 70 ou com a água sanitária. Então, a cada 2 horas, o comerciante tem que fazer a limpeza daquele local. O local com compartilhamento de objetos, que mais está incluído aí mais os supermercados, padarias, que tem os carrinhos, as cestas, eles têm que ter uma limpeza efetiva com álcool 70 todas as vezes que alguém utilizar esse objeto compartilhado. O álcool 70, ele tem que ser disponibilizado a qualquer pessoa que entre no estabelecimento comercial. Então, todos os estabelecimentos comerciais têm que disponibilizar álcool 70 para os consumidores poderem se precaver. Aonde existem atendimento direto, que são os caixas, né, onde as pessoas vão fazer o pagamento, precisa ter uma tela de proteção transparente, que pode ser de vidro, de acrílico, mas que para evitar o contato direto entre o funcionário e o cliente. Todos os locais que possuem assentos e cadeiras de espera, até mesmo os próprios supermercados, que alguns supermercados aqui em Monlevade possuem cadeiras para os clientes ficarem aguardando as pessoas em compra, elas terão que ser retiradas. Por quê? A regra é o menor número possível de pessoas dentro do comércio, de forma geral. Funcionário que faz parte do grupo de risco, ele deve permanecer em casa. O comerciante não pode deixar o funcionário que faz parte do grupo de risco do coronavírus trabalhar durante essa questão da pandemia. Reuniões comerciais, reuniões entre funcionários só podem acontecer de forma online, porque não pode ter aglomeração de pessoas em nenhum local, público ou privado. Todos os locais que têm filas, que vão ter filas para pagamento, tem que estar demarcada a distância de 2 metros entre cada pessoa. Então, o comerciante ele tem que fazer essa demarcação dentro do comércio dele. Outra coisa, o número de pessoas que podem permanecer dentro do comércio é de 1 pessoa por cada 2 metros quadrados. Então, ele tem que fazer a medição do seu comércio e lá dentro só pode ter um número equivalente a 1 pessoa a cada 2 metros quadrados. Elevadores de prédios comerciais, eles têm que funcionar apenas com 1/3 da capacidade de pessoas lá dentro. Então, se naquele elevador cabia 10 pessoas, ele só pode funcionar com no máximo 3 pessoas lá dentro. O pagamento é para o comerciante priorizar pagamento em cartão. Então, toda vez que ele for fazer uma venda, ele sugerir para o cliente dele que pague com o cartão, que evita contato direto, né, de moedas e notas entre funcionários e clientes. Agora, as regras voltadas mais para os funcionários daquele estabelecimento. A higienização de álcool em gel a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas, o funcionário ele tem que usar álcool em gel e higienizar as mãos. Usar o EPI de forma obrigatória. E a máscara, ela é obrigatória em qualquer estabelecimento. Porque tem estabelecimento que precisa de mais do que máscara, né? São de acordo com a atividade que é desenvolvida naquele local. Mas a máscara, ela é obrigatória em qualquer estabelecimento comercial ou órgão público. Higienizar a mão sempre que mexer com dinheiro. Então, toda vez que o funcionário receber em dinheiro algum pagamento, ele deve higienizar as mãos ou lavando com água e sabão ou com álcool 70. Evitar qualquer tipo de contato físico. Então, o cliente e o funcionário, eles não podem se cumprimentar. Essa é uma regra muito pesada? Não, ela faz parte do isolamento social. Então, porque de que adianta você pedir uma distância de 2 metros entre cada cliente se todo cliente que chegar o funcionário abraçar, né, para cumprimentar, já está quebrando essa regra, já está colocando em risco a vida dele e a do cliente dele. A distância de 2 metros entre cada pessoa, que eu já falei aqui. Então, tem 2 clientes na loja, a loja cabe esses 2 clientes.
mas tem que ter uma distância de 2 metros para cada cliente. O funcionário, ele deve usar cabelos presos, quem tem cabelo longo, não usar bijuteria, relógio, aliança. Por quê? Porque esses objetos, eles são capazes de armazenar o vírus. Preparação de alimentos, locais que preparam alimentos, as pessoas têm que estar com touca. Em todos os locais que tiver preparação de alimentos, todos os funcionários têm que estar com touca. E outra coisa, locais onde os funcionários utilizam o uniforme, eles devem retirar o uniforme antes de ir para casa. Então, eles devem trocar de roupa no local do trabalho. Não sair pelas ruas com aquele uniforme e nem chegar em casa com aquele uniforme, porque é aquela roupa que a pessoa passou o dia todo, que pode estar contaminada. Então, você trocando de roupa antes de chegar em casa, mantendo essa higienização de 2 em 2 horas, você já está colaborando com a sua saúde e com a saúde de quem mora com você. O decreto ele traz algumas regras para a população em geral também. Primeiro, a regra número 1, que toda televisão, todo meio de comunicação, todos os governos estão pedindo e nós também pedimos o tempo todo. Fiquem em casa. Só saiam em caso de extrema necessidade. Não saiam nas ruas para passear. Vamos evitar isso. E assim como nenhuma outra cidade, nós não temos preparação 100% para enfrentar essa pandemia. Nós não temos leito no hospital capaz de atender a população inteira de Monlevade e da região. Então, por isso essas regras mais rígidas, para a gente tentar evitar ao máximo que aumente o número de contaminados aqui na nossa cidade. Se for sair de casa, use a máscara, porque você não vai poder entrar em estabelecimento comercial ou órgão público sem máscara. É proibido. Como eu disse no início do vídeo, somente quem estiver com a máscara vai poder entrar nos estabelecimentos comerciais que estão sendo liberados para funcionar. Tanto esses que estão sendo liberados agora, quanto os que já fazem parte do grupo de prestação de serviços essenciais. A partir de terça-feira, você só entra em estabelecimento privado, comercial ou estabelecimento público com máscara. Ficar o menor tempo possível na rua. Vamos tentar fazer as coisas com a maior velocidade possível para a gente não ficar exposto à contaminação. Em todos os locais comerciais, órgãos públicos, os funcionários ou não têm que estar de máscara. E o comerciante que aceitar um cliente sem máscara, ele está sujeito às penalidades previstas nesse decreto. No transporte público coletivo, é obrigatório o uso de máscara, tanto pelo motorista quanto pelas pessoas que vão utilizar esse transporte. E o motorista, ele não pode deixar a pessoa subir no veículo sem a máscara, porque senão a empresa que faz esse transporte está sujeita às penalidades do decreto. O comerciante, ele então não pode aceitar clientes sem máscara dentro do seu estabelecimento. Agora, com relação ao velório, que é uma questão também importante de deixar claro aqui. Velório, tentar priorizar o enterro sem o velório, mas a família que fizer questão do velório, ele só pode durar 3 horas. Dentro do local onde a pessoa estiver sendo velada, somente 10 pessoas que podem ficar ali dentro naquele local. E se for morte por suspeita de coronavírus, o caixão tem que ficar lacrado para evitar contato físico entre aquelas pessoas que estão ali velando. As aulas nas escolas particulares e públicas continuam suspensas e podendo ter apenas as aulas online. Os serviços de ensino à distância, eles podem continuar funcionando. Lembrando que, de acordo com uma medida provisória emitida pelo governo federal, os comércios eles podem funcionar durante o feriado e as demais atividades que estão suspensas por esse decreto, que são as que a gente falou no início do vídeo, a gente está aguardando, a prefeitura está aguardando a liberação pelo governo do estado. Então, a gente está agindo de acordo com o protocolo emitido pelo governo de Minas Gerais.
Nós vamos seguir sempre os ensinamentos e as diretrizes do governo estadual. Assim que o governo estadual, que possui uma equipe técnica grande, capacitada para analisar todos os tipos de decisões, nós vamos, assim que for liberado, aí a prefeitura vai revisar o decreto e vai revisar as atividades que estão suspensas. Mais uma vez, a gente agradece a atenção de vocês nesse vídeo, que foi feito para explicar o decreto, colocar as principais questões tratadas nesse decreto e reiteramos, vamos ficar em casa, vamos sair somente em casos de extrema necessidade e colocar uma coisa em questão. O nosso inimigo é o vírus, o nosso inimigo é a doença. Então, mais do que nunca, vamos permanecer unidos. Todo mundo precisa colaborar com esse isolamento e com essa flexibilização do isolamento social na cidade. Se todo mundo colaborar, a gente vai vencer mais essa fase e daqui a um tempo a gente consegue liberar as outras atividades que estão suspensas.